Você está prestes a gastar suas economias numa moto usada, e uma dessas 15 pode destruir sua vida financeira? Fique até o fim. A número 1 vai te chocar. Na 15ª posição, Suzuki Burgman 125, carburada. Tem um tipo específico de arrependimento que só quem comprou uma scooter sem pesquisar direito conhece. Não é aquele arrependimento imediato, que dói na hora e passa. É o arrependimento que vai chegando aos poucos, numa tarde de calor, quando você está preso no trânsito, apertando o acelerador fundo e a moto simplesmente não responde da forma que você esperava. É aí que você começa a se perguntar: onde foi que eu errei? A Suzuki Burgman 125 carburada nasceu numa época em que o mercado brasileiro de scooters ainda estava tentando se entender. A Suzuki, marca japonesa com uma reputação sólida no mundo inteiro, apostou nesse segmento com um produto que parecia fazer sentido no papel, uma scooter com nome premium, visual robusto e aquela aura de sofisticação europeia que o nome Burgman carregava desde suas versões maiores lá fora. O problema é que a versão de 125cc carburada entregou muito menos do que o nome prometia. Vamos entender o contexto. Quando você fala Burgman, você está evocando um mundo de scooters grandes, confortáveis, usadas por executivos em Tóquio e em Milão. As versões 400 e 650 têm uma reputação global impressionante. São máquinas capazes, maduras, pensadas para percursos longos com conforto e estabilidade. Aí você olha para a Burgman 125 carburada e percebe que o único elo com essa linhagem nobre é o nome escrito no painel. Tudo mais é uma outra história. O motor de 125cc com carburação, numa época em que a injeção eletrônica já estava se tornando padrão no segmento, tornava a moto dependente de ajustes frequentes. Em cidades como São Paulo ou Salvador, onde a variação de altitude não é o maior problema, mas a qualidade do combustível e a temperatura constante criam desafios reais para carburadores, essa Burgman sofria, a mistura ficava rica com facilidade, o consumo subia, a partida a frio era um exercício de paciência. Mas o motor não é o único ponto de atenção. O baú sob o banco, uma das maiores vantagens práticas de uma scooter, na Burgman 125, tinha um tamanho que desapontava quem esperava guardar um capacete inteiro. Cabia, dependendo do modelo do capacete, mas sem folga, sem conforto, sem aquela praticidade que deveria ser a grande bandeira do produto. E o assento, apesar de mais alto do que scooters rivais, não oferecia o conforto que o visual sugeria em viagens ligeiramente mais longas. No mercado de usadas, o problema se multiplica. A carburação, que já exigia atenção em dia de uso, com o tempo e a falta de manutenção adequada dos donos anteriores, se torna um campo minado. Você encontra Burgman 125 carburadas com carburador entupido, agulha de carburador desgastada, bomba de combustível com defeito em modelos de transição, e o custo de peças da Suzuki, mesmo para uma moto pequena, não acompanha o preço baixo que a moto alcança no mercado secundário. O que salva a Burgman 125 carburada de estar em posições piores nessa lista é justamente o DNA Suzuki. A estrutura mecânica básica é honesta, o chassi é bem construído, a suspensão aguenta o uso urbano sem grandes dramas, e a frenagem, mesmo sem ABS, é equilibrada. Comprada nova, com manutenção em dia, ela servia ao seu propósito. O perigo é exatamente a combinação que você encontra no mercado usado: anos de uso, carburador descuidado e um preço que parece atraente, mas esconde uma fila de problemas esperando para aparecer. Se você está pensando em comprar uma scooter usada nessa faixa de preço, existem opções mais inteligentes. A Burgman 125 carburada é o tipo de moto que vai te lembrar todo mês que a economia inicial não compensou o custo que veio depois. Na 14ª posição, Haojue Chopper Road 150. Existem produtos que nascem já carregando uma contradição interna. A Haojue Chopper Road 150 é um deles. O nome já entrega tudo. É uma moto que quer ser chopper, aquele estilo americano, robusto, icônico, associado à liberdade e a estradas abertas, mas que na prática é construída dentro de uma lógica completamente diferente por uma empresa chinesa para um mercado que buscava preço baixo acima de qualquer coisa.
A Haojue é uma joint venture entre a Suzuki e a fabricante chinesa Longfeng. Isso significa que, ao menos em tese, existe algum DNA japonês no processo produtivo. Na prática, o que chegou ao Brasil na forma da Chopper Road 150 foi uma moto que usava o apelo visual do estilo Chopper como estratégia de marketing, mas que por baixo do tanque alongado e do guidão alto escondia uma mecânica que lutava para se manter relevante. O motor de 150 cc monocilíndrico não era, em si, um desastre. Era uma unidade razoável para uso urbano leve, com consumo aceitável e manutenção simples. O problema estava na proposta. Uma Chopper, por definição visual e ergonômica, convida o piloto a relaxar, a abrir o acelerador e a sentir a estrada. A Chopper Road 150, com seu motor pequeno e uma relação de transmissão calibrada para a economia de combustível, não tinha fôlego para cumprir o que o estilo prometia. Numa subida mais inclinada com 2 ocupantes, ela comunicava o limite de suas possibilidades de forma bastante clara e constrangedora. A ergonomia era outro ponto de atrito. O banco rebaixado, típico das Choppers, fazia sentido num produto americano onde o piloto esticava as pernas para repousar nos mancais dianteiros e sentia o peso da moto como uma extensão de si mesmo. Na Chopper Road, o banco rebaixado criava uma posição de pilotagem que colocava o quadril em ângulo desfavorável para trajetos mais longos, sem que a sensação de pilotagem entregasse a compensação emocional de uma Chopper de verdade. Era o desconforto sem o charme. No mercado brasileiro, a moto chegou num momento em que a categoria de Choppers de pequena cilindrada ainda tentava achar seu espaço. Havia um público genuinamente interessado nesse estilo sem querer pagar o preço de uma Honda Shadow ou de uma Yamaha Dragstar. A Haojue ocupou esse espaço com um produto acessível e vendeu razoavelmente bem para um nicho específico. O problema é que esse nicho foi composto em boa parte por compradores de primeira moto que se encantaram com o visual e não aprofundaram a análise técnica. As peças eram um capítulo à parte. Em cidades menores, encontrar componentes específicos da Chopper Road 150 era uma aventura com final incerto. A rede de assistência da Haojue nunca foi extensa no Brasil e, com o tempo, a marca foi perdendo presença no país, o que tornou a manutenção e a reposição de peças um exercício de criatividade mecânica. Hoje, uma Chopper Road 150 usada aparece nos classificados com preços que tentam atrair compradores pelo visual, e é exatamente aí que mora o perigo. O comprador vê a estética, imagina a experiência e leva para casa uma moto que vai demandar paciência, adaptação de peças e uma relação complicada com oficinas que nunca viram aquele modelo antes. Estilo tem um preço. O problema é que, nesse caso, o preço aparece depois da compra, na 13ª posição. Yamaha XT660R. Antes de qualquer coisa, é preciso dizer o seguinte: a Yamaha XT660R é uma moto boa. Foi boa quando saiu, é funcional até hoje, e tem uma base de fãs leais que jura por ela. Mas essa lista não é sobre motos ruins em si, é sobre o que acontece quando uma moto específica chega até você depois de anos rodando nas mãos de donos que não necessariamente tinham o mesmo carinho que você planeja ter. A XT660R foi lançada no Brasil em 2004 e ficou em produção por anos. É uma trail de uso misto, pensada para quem quer sair do asfalto sem abrir mão de uma performance urbana decente. O motor monocilíndrico de 660 cc com distribuição SOHC de 4 válvulas entregava torque suficiente para estradas de terra com autoridade, e no asfalto ela se comportava com uma estabilidade que as motos menores dessa categoria não conseguiam replicar. Era grande, relativamente pesada para uma trail, mas confiante. O problema começa quando você entende para que tipo de usuário essa moto foi vendida no Brasil. Boa parte das XT660R que circularam por aqui foram compradas por pessoas que queriam a experiência de aventura, mas moravam em grandes centros. Isso significa que muitas dessas motos passaram anos em tráfego urbano pesado, com um motor de cilindrada grande sendo usado em marcha lenta por longos períodos, submetido a calor constante, sem a ventilação que o motor de grandes cilindradas pede quando trabalhando em alta rotação. O superaquecimento era uma reclamação recorrente entre os donos que usavam a moto primariamente em cidade. O motor da XT660R é refrigerado a ar, e em cidades como São Paulo durante o verão, parado no trânsito, ele trabalhava num regime térmico que não foi previsto como o principal cenário de uso. Com o tempo, vedações ressecavam, juntas se comprometiam, e o motor, que era robusto
robusto começava a apresentar pequenos vazamentos de óleo que eram sintomas de um uso inadequado acumulado. As suspensões, dimensionadas para uso off-road, sofriam de forma diferente nos cenários de asfalto constante. Os amortecedores traseiros, quando usados apenas no concreto das cidades, perdiam a capacidade de absorção progressiva que caracterizava o sistema. Muitos proprietários descuidavam da manutenção desses componentes por não perceberem a degradação gradual. Afinal, no asfalto liso, a moto seguia parecendo estável, a eletrônica era simples, o que é uma vantagem para a manutenção básica. Mas o sistema de injeção eletrônica presente nas versões mais novas, quando mal calibrado por oficinas sem o equipamento adequado, criava problemas de desempenho que eram difíceis de diagnosticar sem um scanner específico. Hoje, uma XT660R usada com quilometragem alta ou histórico de uso urbano intenso pode parecer uma oportunidade tentadora pelo preço, e pode até ser, se você souber exatamente o que está comprando. O que você nunca pode ignorar é a necessidade de uma inspeção completa no motor, nas suspensões e no sistema de arrefecimento antes de fechar negócio. Sem isso, você pode estar adquirindo décadas de decisões de outros donos embaladas numa carcaça que ainda parece confiante. Na 12ª posição, Suzuki GS500E. A Suzuki GS500E é daquelas motos que acumulam uma história longa e respeitável antes de chegar às suas mãos usada. E é exatamente essa história longa que precisa te deixar alerta. Produzida desde 1989 em sua configuração mais conhecida, a GS500E teve uma vida comercial extraordinariamente extensa para qualquer padrão da indústria. Isso fala sobre a qualidade básica do projeto, mas também fala sobre o envelhecimento inevitável de um desenho que foi pensado para outra era. O motor paralelo bicilíndrico de 487 cc's era o coração de uma filosofia de projeto bastante clara: confiabilidade acima de tudo, performance moderada mas suficiente e manutenção acessível a qualquer mecânico medianamente capacitado. E durante anos, essa filosofia funcionou. A GS500E foi durante muito tempo recomendada como moto de entrada para quem queria dar um passo além das 105cc, sem mergulhar no universo de 600cc e acima. Ela tinha torque disponível em baixas rotações, uma ergonomia neutra e um comportamento previsível que inspirava confiança. Mas aqui está o detalhe que você precisa entender: a GS500E que você encontra hoje no mercado de usadas brasileiro não é a moto jovem e cheia de vida que alguém comprou nos anos 2000. É uma moto que carrega décadas de decisões, e o Brasil não foi gentil com ela. O carburador duplo da GS500E, um dos seus pontos de identidade técnica, era um sistema bem calibrado de fábrica, mas extremamente sensível a desajustes. Com o passar dos anos, e com donos que variavam em nível de cuidado mecânico, muitas unidades chegam ao mercado de usadas com os dois carburadores fora de sincronismo. Isso parece um detalhe técnico pequeno, mas na prática significa um motor que vibra de forma anormal, consome mais combustível do que deveria e perde potência de maneira perceptível. Resincronizar os carburadores da GS500E exige equipamento específico e conhecimento técnico que não está disponível em qualquer oficina. O sistema de arrefecimento a ar, que era adequado para o clima europeu onde a moto foi originalmente concebida, encontrou no Brasil um adversário difícil. As temperaturas médias mais altas, combinadas com o uso urbano em cidades congestionadas, criaram condições que aceleraram o desgaste de retentores, guias de válvulas e anéis de segmento. Muitas GS500E usadas apresentam consumo de óleo acima do normal, um sinal claro desse desgaste acumulado. A parte boa é que peças para a GS500E ainda existem, porque a moto foi vendida no mundo inteiro por tanto tempo que o mercado de reposição não desapareceu. A parte ruim é que no Brasil, especificamente, a rede de assistência especializada é pequena e a mão de obra qualificada para trabalhar nessa moto sem criar novos problemas enquanto tenta resolver os antigos é mais rara do que você imagina. Se você está considerando uma GS500E, saiba que está olhando para uma moto com potencial real, mas que exige uma triagem séria antes da compra. Qualquer unidade sem histórico de manutenção documentado é uma aposta que pode sair muito cara. Na 10ª
11ª posição. Shinerai Explorer 150. Tem marcas que chegam ao Brasil prometendo democratizar o acesso às motos e que, na pressa de ganhar mercado, entregam produtos que acabam fazendo o oposto. Afastam compradores de primeira viagem do segmento por anos, porque a experiência foi ruim o suficiente para deixar cicatrizes. A Shinerai é uma dessas histórias, e a Explorer 150 é talvez o capítulo mais sintomático dessa saga. A Shinerai é uma fabricante chinesa que tentou se posicionar no Brasil como uma alternativa acessível às motos japonesas convencionais. O argumento comercial era simples, mesma função, metade do preço, e para muitos compradores com um orçamento limitado, essa proposta era irresistível. A Explorer 150 chegou com visual de trail leve, com aquele ar aventureiro de quem pode encarar uma estrada de terra de vez em quando, e com um preço que cabia no bolso de quem estava sendo excluído do mercado por valores mais altos. O problema estava camada por camada, desde o material usado na fabricação até o controle de qualidade final. O motor, nominalmente de 150cc, não entregava a performance que o deslocamento sugeria. A curva de torque era estreita, o que significava que a moto exigia do piloto um esforço constante de manutenção de marcha para manter a performance em situações que qualquer 150cc japonesa resolveria sem drama. Nas ultrapassagens, a Explorer 150 comunicava suas limitações de forma bastante honesta e inconveniente. A durabilidade dos componentes elétricos era um problema recorrente e documentado por donos em todo o país. O chicote elétrico, os conectores, o regulador de voltagem, todos apresentavam falhas em prazos que seriam inaceitáveis em qualquer produto das grandes fabricantes. Relatos de motos que não ligavam após chuva, que perdiam um dos faróis sem causa aparente ou que apresentavam falhas intermitentes no painel eram comuns nos fóruns da época. A parte mecânica também não ficava para trás. Rolamentos de roda com durabilidade abaixo do esperado, corrente de transmissão que esticava mais rápido do que o normal, e pastilhas de freio que se desgastavam em ritmo acelerado compunham um quadro de manutenção que tornava o custo total de propriedade muito mais alto do que o preço de compra sugeria. A economia inicial se dissolvia em visitas frequentes à oficina. O mercado de peças era e ainda é um pesadelo logístico. A Shinerai nunca construiu uma rede de distribuição de peças robusta no Brasil. Encontrar uma peça específica para a Explorer 150 fora dos grandes centros era uma missão que poderia deixar a moto parada por semanas. E como a demanda por essas peças nunca foi suficientemente alta para criar um mercado paralelo robusto, nem os camelôs e distribuidores alternativos que normalmente suprem esse tipo de lacuna conseguiam resolver o problema com consistência. O que torna a Shinerai Explorer 150 usada especialmente perigosa é que, com o tempo, ela chega ao mercado de usados com um preço muito baixo. O tipo de preço que parece uma oportunidade, mas é exatamente aí que a armadilha se fecha. Você compra barato, descobre o estado real do produto e percebe que não existe saída fácil. Consertar é caro e incerto, revender é quase impossível sem prejuízo. A Explorer 150 é um lembrete de que o barato pode ser, literalmente, o mais caro. Na 10ª posição, BMW G650 GS, alta quilometragem. Existe um tipo específico de armadilha no mercado de motos usadas que envolve marcas premium. A lógica é sedutora. Você encontra uma BMW com um preço que parece impossível para o nome que carrega e imagina que está levando para casa décadas de engenharia alemã por uma fração do custo normal. Às vezes isso é verdade, mas quando a BMW em questão é uma G650 GS com quilometragem alta, a história muda de figura de maneiras que você precisa entender antes de abrir a carteira. A G650 GS tem uma origem que muitos compradores desconhecem. O motor dessa moto não foi desenvolvido internamente pela BMW. Ele é derivado do propulsor da Rotax, empresa austríaca especializada em motores para fins diversos, desde karts até aeronaves leves. A BMW adotou esse motor e construiu ao redor dele uma moto que se posicionava como entrada na família GS, aquela linhagem de Trail Adventure que se tornou a mais reconhecida do mundo com a R1200 GS. A G650 GS era, portanto, uma porta de entrada para um universo aspiracional, mas uma porta de entrada com suas próprias especificidades técnicas. O motor monocilíndrico de 657 tem uma personalidade distinta.
Ele vibra de uma forma que é característica dos grandes monos, não desconfortável em velocidades de cruzeiro, mas presente o suficiente para fazer a moto se sentir viva, com baixa quilometragem. Essa característica é parte do charme. Com alta quilometragem e manutenção irregular, as vibrações começam a contar outra história. Parafusos que afrouxam, plásticos que trincam nas junções e componentes que revelam o cansaço acumulado de milhas e milhas de estrada. A manutenção de uma BMW, mesmo de uma BMW de cilindrada menor como a G650 GS, não segue o mesmo manual de preços de uma moto japonesa equivalente. As revisões programadas em concessionárias autorizadas têm um custo significativamente maior e muitas das G650 GS que chegam ao mercado de usados com alta quilometragem têm um histórico de manutenção que desviou para oficinas não especializadas. E isso não é necessariamente um problema. Oficinas competentes existem fora das redes autorizadas, mas significa que você precisa investigar com muito mais cuidado o que foi feito, como foi feito e com quais peças. As peças genuínas BMW têm preços que refletem a marca. Um simples kit de revisão, incluindo filtro de óleo, filtro de ar e óleo de motor da especificação correta, custa mais do que o mesmo serviço em qualquer 650 japonesa. E há componentes específicos da G650 GS, como o sistema de freio ABS e alguns elementos da suspensão, que têm preços de reposição que fazem o bolso sentir. Uma G650 GS com baixa quilometragem e histórico completo pode ser uma excelente aquisição, mas uma com alta quilometragem e história obscura é uma aventura do tipo errado, onde a emoção vem dos problemas que aparecem, não das estradas que você percorre. A BMW merece respeito na hora da análise. Não se deixe seduzir pelo nome sem antes investigar o produto real que está à sua frente. Na 9ª posição, Kawasaki Ninja 250R, usada. A Ninja 250R é uma das motos mais queridas da história recente do motociclo esportivo de entrada. Tem uma base de fãs apaixonada, uma estética que envelheceu com dignidade e um motor bicilíndrico que entrega uma experiência genuinamente esportiva numa cilindrada acessível. Tudo isso é verdade, e tudo isso é exatamente o problema quando você tenta comprar uma usada no Brasil. Vamos começar pelo contexto histórico. A Kawasaki Ninja 250R chegou ao Brasil oficialmente, mas sempre esteve envolto numa névoa de preços elevados para importados e numa demanda que superava a tua oferta em boa parte do tempo. Isso criou um mercado paralelo robusto de unidades importadas individualmente, motos que vieram de outros países com histórico desconhecido, quilometragem incerta e, em alguns casos, pequenos acidentes que nunca foram reportados adequadamente. O chassi da Ninja 250R é um ponto que merece atenção especial. Estruturalmente bem projetado para uma moto esportiva nessa categoria, ele pode esconder danos de impacto de maneiras que só um especialista experiente consegue identificar. Motos esportivas têm quedas. É uma realidade estatística que qualquer mecânico com experiência no segmento vai confirmar. A questão não é se a moto já caiu, mas se quando caiu, o chassi foi verificado e se eventuais danos foram corretamente reparados. O motor bicilíndrico em paralelo de 249cc é uma joia quando em bom estado. 2 cilindros pequenos girando juntos produzem uma experiência sonora e dinâmica que nenhum monocilíndrico de 250cc consegue replicar. Mas esse mesmo motor é complexo comparado aos monocilíndricos comuns, e quando chega ao mercado de usados sem manutenção documentada, os pontos críticos são vários. Sincronização dos 2 carburadores nas versões mais antigas, estado das válvulas, desgaste das correias de distribuição e condição das velas de ignição, que numa moto bicilíndrica pequena são acessadas com muito mais dificuldade do que numa 250 comum. O custo de manutenção da Ninja 250R no Brasil é um item que surpreende compradores desavisados. Peças genuínas. Kawasaki para esse modelo tem preços que não combinam com o que a moto vale no mercado de usados. Uma revisão completa de válvulas, procedimento necessário a cada intervalo definido pelo manual, pode sair tão caro quanto o próprio valor de revenda da moto, dependendo do estado atual dos componentes. Isso cria uma equação ruim. Você compra barato porque
que é usada e descobre que manter custa como se fosse nova. A Ninja 250R usada no Brasil é o tipo de moto que você só deve comprar se tiver acesso a um mecânico especializado em Kawasaki que possa inspecionar cada detalhe antes da negociação. Sem essa rede de apoio, você está essencialmente comprando um sonho esportivo embalado em incertezas. E incertezas no universo das motos esportivas usadas custam caro. Na 8ª posição, Sundown STX 200 Motard. Existe uma categoria de moto que tem uma proposta absolutamente fascinante, a Super Motard. Pegar uma máquina de off-road, colocar pneus de estrada mais largos e largá-la no asfalto, criando uma combinação ágil, leve e com uma dinâmica de pilotagem que as motos convencionais simplesmente não conseguem reproduzir. É uma filosofia que produziu algumas das motos mais divertidas do mundo. A Sundown STX 200 Motard tentou trazer essa filosofia para o Brasil com um preço popular. O resultado foi complicado. A Sundown era uma marca brasileira com história curiosa. Ela operava com motores e plataformas de origem chinesa, mas tinha produção nacional em Manaus e chegou a ter uma presença relevante no mercado nacional de motos de trabalho e aventura leve. A STX 200 Motard foi uma das tentativas mais ousadas da marca, um produto de nicho com apelo visual forte e uma proposta de pilotagem urbana ágil. O problema começa pela base. O motor de 200cc monocilíndrico da STX não foi desenvolvido especificamente para o estilo de uso que uma Super Motard exige. Super Motards são pilotadas de forma agressiva por natureza, acelerações bruscas, frenagens tardias, entradas de curva inclinada. É um estilo que exige um motor responsivo em alta rotação e uma mecânica preparada para esforços intensos e repetitivos. O propulsor da Sundown era adequado para uso convencional, mas sob o estilo de pilotagem que o design da moto convidava, ele mostrava limitações rápido. O câmbio era um dos pontos mais criticados pelos donos. A precisão das trocas de marcha ficava aquém do que a dinâmica de pilotagem de uma Motard exigia. Num estilo de condução que envolve trocas rápidas e precisas para manter a faixa de rotação ideal do motor, um câmbio que travejava ocasionalmente ou que exigia atenção extra nas trocas mais rápidas era uma frustração constante. As suspensões, dimensionadas para uso misto, pecavam pela falta de ajuste disponível. Nas versões de Super Motard de marcas como Honda, KTM e Husqvarna, as suspensões são componentes de alta qualidade com ajuste de compressão e extensão, que permitem configurar a moto para o estilo de pilotagem específico do piloto. Na STX 200 Motard, o que você tinha era um sistema fixo, sem possibilidade de ajuste, que tentava servir a todos os propósitos e acabava servindo perfeitamente a nenhum. No mercado de usadas, a Sundown STX 200 Motard chega com um visual que ainda chama a atenção. A estética de Super Motard tem um apelo visual atemporal, mas o histórico de uso dessas motos costuma ser intenso, porque quem as comprou normalmente queria exatamente a experiência de pilotagem agressiva que o design prometia. Isso significa que as unidades disponíveis no mercado de segunda mão costumam ter sofrido bastante. Peças de reposição são o calvário final. A Sundown perdeu relevância no mercado brasileiro nos últimos anos, o que significa que a rede de suporte encolheu junto. Encontrar peças específicas da STX 200 Motard hoje é uma caçada que pode deixar sua moto parada por tempo indeterminado. Um visual bonito nunca compensou e nunca vai compensar um suporte pós-venda inexistente. Na 7ª posição, Dafra Apache RTR 150. A Dafra Apache RTR 150 chega nessa lista carregando uma contradição que precisa ser explicada com cuidado. Por um lado, ela é uma moto com base indiana legítima. A TVS Apache RTR é uma linha respeitada no subcontinente, com uma história de desenvolvimento sério e uma reputação de performance para sua categoria. Por outro lado, o que chegou ao Brasil sob a marca Dafra foi uma versão que passou por um processo de adaptação e tropicalização que nem sempre manteve a integridade do projeto original. A TVS Motor Company é uma das maiores fabricantes de motos da Índia, com presença global e investimentos consistentes em pesquisa e desenvolvimento.
A linha Apache RTR foi desenvolvida com foco em performance urbana, com motor responsivo, freio a disco dianteiro e uma postura de pilotagem semi-esportiva que diferenciava o produto no mercado indiano. Quando a Dafra trouxe essa plataforma para o Brasil, existia um potencial real. O motor de 150 cc com distribuição por correia e sistema de injeção em versões mais novas, carburador nas mais antigas, não era um motor ruim, mas era um motor que precisava de manutenção específica e regular para funcionar dentro das especificações. No Brasil, onde a cultura de manutenção preventiva ainda não é universal entre os donos de motos de trabalho e uso urbano, muitas Apache RTR chegaram ao mercado de usados com a correia de distribuição no limite ou além do limite de vida útil. A falha dessa correia não é um problema pequeno, ela pode causar danos internos sérios ao motor num prazo muito curto. A postura de pilotagem semi-esportiva da Apache RTR criava uma dualidade que tornava a moto difícil de categorizar no cotidiano brasileiro. Não era esportiva o suficiente para satisfazer quem buscava uma experiência de pilotagem acurada, e não era confortável o suficiente para quem precisava passar horas no banco em entregas ou deslocamentos longos. Ela ocupava um meio termo que, dependendo do usuário, se tornava frustrante. O acabamento era outro ponto de atenção. Plásticos com encaixes que não se mantinham precisos com o uso, cromados que oxidavam mais rápido que deveriam e um painel que apresentava falhas de iluminação com o passar do tempo eram reclamações documentadas. São detalhes que isolados parecem pequenos, mas que acumulados criam a sensação de uma moto que está sempre em processo de envelhecimento acelerado. O mercado de peças melhorou comparado às marcas puramente chinesas, porque a base TVS garantia alguma padronização. Mas ainda assim, fora dos grandes centros, encontrar peças específicas da Apache RTR 150 requeria tempo e criatividade. A Dafra manteve uma rede de assistência mais estruturada do que marcas menores, o que é um ponto positivo, mas não suficiente para resolver todos os problemas que o produto apresentava ao longo do tempo. Uma Apache RTR 150 usada bem cuidada, com histórico de manutenção documentado e correia de distribuição nova, pode ser uma moto funcional para uso urbano. O problema é que esse perfil de unidade é exceção, não regra, no mercado de segunda mão. O mais comum é encontrar motos que foram usadas como ferramenta de trabalho, sem o cuidado que o motor específico exige. Na sexta posição, Dafra Next 250. Se a Apache RTR 150 tinha o problema de ser uma adaptação que perdeu algo no caminho, a Dafra Next 250 tem um problema diferente. Ela chegou ao mercado brasileiro numa categoria que não existia com clareza suficiente para sustentá-la e acabou se tornando um produto sem identidade forte num segmento competitivo. A Next 250 era uma moto naked de 250 cc com motor bicilíndrico em paralelo, uma configuração que soa promissora no papel. 2 cilindros numa naked de 250 cc era algo que poucos concorrentes ofereciam nessa faixa de cilindrada no mercado brasileiro, e a Dafra apostou nisso como diferencial. A experiência sonora de um bicilíndrico, a suavidade maior do funcionamento e uma curva de potência mais linear eram argumentos legítimos. O motor tinha origem em projetos chineses que exploravam a configuração paralela bicilíndrica para cilindradas menores. Funcionava, com ressalvas. A sincronização dos 2 cilindros era crítica para o funcionamento harmonioso do conjunto, e qualquer desajuste na carburação, nas versões carburadas ou na injeção criava um comportamento que deixava clara a dependência da calibração precisa. Oficinas sem equipamento ou experiência específica com esse tipo de motor frequentemente entregavam motos com carburação fora de ponto após manutenções de rotina, criando problemas que o dono não conseguia nem atribuir corretamente à intervenção mal feita. O peso da Next 250 era outro ponto de tensão. Mais pesada do que a maioria das naked de 250 cc do mercado, ela compensava parcialmente com o torque do bicilíndrico, mas a relação peso-potência final não era favorável o suficiente para criar uma experiência de pilotagem que justificasse o excesso de massa. No tráfego urbano, onde a leveza é uma virtude fundamental para uma naked de 250 cc, a Next se arrastava com uma inércia que cansava. O valor de revenda era problemático desde o início. A
Dafra nunca conseguiu construir no Brasil a percepção de valor necessária para sustentar o preço de venda de motos mais sofisticada. A Next 250 era um produto com ambições que o mercado não estava preparado para pagar, e isso significava que a depreciação era mais agressiva do que em marcas estabelecidas. Para quem comprou nova, o custo de oportunidade ficou evidente na hora da revenda. Para quem considera comprar usada, esse dado é relevante. O preço baixo no mercado de segunda mão é um reflexo de uma demanda estruturalmente baixa, não necessariamente de uma pechincha. A assistência técnica da Dafra existia, mas a expertise específica para o motor bicilíndrico da Next 250 era distribuída de forma desigual pela rede. Nas cidades onde havia um técnico que conhecia bem o modelo, a experiência era relativamente positiva. Nas demais, era uma loteria. Na quinta posição, Honda XR300, 2009-2000. Aqui começa a parte da lista onde a dor é diferente. Não é a dor de quem comprou um produto ruim sabendo que era mediano, é a dor de quem comprou uma Honda, confiou no nome mais respeitado do motociclismo nacional e descobriu que as marcas têm capítulos que preferiam não ter escrito. A Honda XR300 foi lançada em 2009 como uma trail genuína, desenvolvida no país para o mercado nacional. Isso era e continua sendo um fato notável. A Honda investiu em desenvolvimento local para criar uma moto adaptada às condições específicas das estradas e trilhas brasileiras. O motor monocilíndrico de 291 cc com injeção eletrônica foi calibrado pensando no combustível local, nas altitudes variadas e nas temperaturas extremas do território nacional. A proposta era honesta e o resultado inicial foi positivo, mas as primeiras safras da XRE 300, especificamente as produzidas entre 2009 e meados do ciclo de produção, carregavam um problema que ficou famoso entre os proprietários: a tendência de consumo excessivo de óleo. O motor, em certas condições de uso, especialmente em viagens longas com aceleração sustentada em rodovias, consumia óleo em ritmo acima do normal. Não era uma falha catastrófica imediata, mas era um sintoma que, ignorado, levava a consequências sérias para o motor. A Honda reconheceu o problema e realizou melhorias ao longo do ciclo de produção. As unidades produzidas nos anos finais da série já não apresentavam o problema na mesma intensidade, mas o mercado de usados não faz essa distinção automaticamente. Uma XRI 300 de 2010 e uma de 2014 podem parecer iguais para um comprador não especializado, quando na prática são produtos com históricos de confiabilidade diferente. Além do consumo de óleo, a XRE 300 das primeiras safras tinha uma questão com a pinça de freio dianteira. Em condições de uso off-road, com barro e areia, o sistema de freio dianteiro poderia acumular resíduos que comprometiam a ação da pinça, criando uma frenagem irregular. Em estradas, esse problema era irrelevante. Nas trilhas para as quais a moto foi desenhada, ele era exatamente o oposto disso. A suspensão dianteira, com curso de 200 mm, era bem configurada para uso misto, mas revelava suas limitações quando a moto era usada primariamente no asfalto por proprietários urbanos. Com o tempo, a forqueta perdia precisão de amortecimento e pedia recalibração ou substituição do óleo com mais frequência do que em motos de uso exclusivamente urbano. Uma XRE 300 do período mais maduro da produção, com motor revisado e histórico de manutenção em dia, ainda é uma excelente moto. O problema é identificar exatamente em que ponto do ciclo está a unidade que você está avaliando e saber se os problemas das primeiras safras foram ou não devidamente endereçados na vida do veículo. Na quarta posição, Honda CB300R, 2009-2015. A Honda CB300R gerou um tipo de expectativa muito específica no Brasil quando foi lançada. Era uma Naked de 300 cc com cara de moto grande, linhas inspiradas nas Naked europeia de grande porte, e o nome Honda na lateral. Uma combinação que criava um desejo genuíno antes mesmo de qualquer test ride. A moto vendia o sonho de ter uma performance significativa num pacote com a confiabilidade que o nome japonês prometia. A realidade era mais nuançada. O motor de 291 cc monocilíndrico era o mesmo da XRE 300, o que no contexto da Naked criava uma equação diferente. Numa trail, a entrega de torque moderado em baixas rotações é uma virtude para tracionar em terrenos irregulares. Numa Naked, o mesmo motor era avaliado por um público que esperava performance urbana vibrante, ultrapassagens seguras em rodovias e aquela sensação de potência à disposição
disposição que as Naked de maior cilindrada proporcionam. Nesse contexto, o motor mostrava suas limitações mais claramente. Em velocidades acima de 110 km/h, a CB300R começava a comunicar seu desconforto de forma bastante direta. A posição de pilotagem, relativamente ereta para uma Naked sem proteção de bolha, combinada com um motor que trabalhava numa faixa de rotação alta para manter essa velocidade, criava uma experiência de viagem que cansava. A vibração, característica dos monocilíndricos de grande cilindrada sob carga, chegava pelas manoplas e pelos estribos de forma insistente. As mesmas questões de consumo de óleo presentes na XR300 das primeiras safras apareciam aqui também. Motores idênticos, problemas idênticos, e a CB300R atraiu um perfil de comprador diferente da XRE, jovens que queriam performance urbana, que pilotavam em rotações mais altas com mais frequência e que nem sempre tinham a mesma disposição para a manutenção preventiva que os usuários de trilha costumam desenvolver. Isso significa que muitas CB300R do período de 2009 a 2015 chegam ao mercado de usados com um histórico de uso intenso e manutenção irregular. O sistema de freios era adequado para o peso da moto e para uso urbano convencional, mas a ausência de ABS nas versões dessa época era um ponto que pesava negativamente comparado ao que o mercado europeu já oferecia em motos similares. Não era um defeito, era uma opção de especificação que ficou datada com o tempo. O valor residual da CB300R ainda é razoável no mercado de usados, porque a demanda existe, mas é uma demanda impulsionada pelo design e pelo nome, e não necessariamente por uma análise técnica aprofundada. Compradores que pesquisam pouco veem uma Honda Naked de 300cc por um preço atraente e fecham negócio sem verificar o histórico do consumo de óleo, o estado da corrente de distribuição e a condição real do motor. Esses são os compradores que aparecem nos fóruns meses depois, com histórias que você não quer protagonizar. Na terceira posição, Kazinski Mirage 250. A Kazinski foi uma empresa que tentou algo genuinamente corajoso no Brasil: construir uma indústria motociclística nacional com produtos que competissem diretamente com as grandes marcas japonesas, não como marca de trabalho de baixo custo, mas como uma alternativa real para quem queria um produto diferente. A Mirage 250 era uma das apostas mais ambiciosas dessa estratégia, e a história do que aconteceu com ela é um estudo de caso sobre o quanto a ambição e a execução precisam estar alinhadas para um produto ter sucesso. Esteticamente, a Kazinski Mirage 250 era impressionante. O design era ousado, com faróis duplos, painel sofisticado e uma silhueta que não envergonhava nenhuma importada da época. A Kazinski claramente investiu em design e entendeu que a aparência era um diferencial competitivo num mercado onde as motos japonesas tendiam ao conservadorismo visual. Quando estacionada ao lado de uma Naked japonesa de 250cc, a Mirage chamava mais atenção. O motor era o elemento onde a distância entre a aparência e a realidade se tornava mais evidente. A unidade de 250cc monocilíndrico tinha um desempenho que ficava aquém do que o visual sugeria. A potência era modesta para a cilindrada, a curva de torque não era linear o suficiente para inspirar confiança em manobras que exigiam resposta rápida, e o refinamento do conjunto mecânico não acompanhava a sofisticação do design externo. A durabilidade era onde o projeto se fragilizava de forma mais crítica. Componentes do motor, que em motos japonesas equivalentes tinham vida útil longa, mostravam sinais de desgaste precoce nas Mirage. Vedações, rolamentos e juntas do motor, que deveriam ter décadas de vida útil, começavam a falhar em quilometragens que seriam consideradas baixas para o segmento. Isso não era necessariamente falta de qualidade intencional, era o resultado de um processo industrial que ainda estava amadurecendo sem os dados de campo e os ciclos de refinamento que as japonesas acumularam ao longo de décadas. A rede de assistência da Kazinski era sua maior fraqueza sistêmica. Mesmo nas regiões onde havia concessionárias autorizadas, a expertise dos técnicos variava enormemente, e com o tempo, à medida que a marca foi perdendo força no mercado, a rede foi encolhendo, deixando donos de Mirage em cidades menores sem suporte especializado para um produto que exigia justamente esse suporte.
Hoje, uma Kaczynski Mirage 250 usada chega ao mercado com um visual que ainda seduz, um preço que parece irrecusável e uma história mecânica que raramente está completamente documentada. É a combinação perfeita para uma compra de alto risco. Quem compra, compra pelo visual. Quem revende, revende o visual. O que acontece no meio desse processo é que o comprador descobre que por baixo da carroceria bonita existe uma moto que vai demandar criatividade, paciência e um orçamento que ele não havia planejado. Na segunda posição, Trax Duna 100. Para chegar ao segundo lugar da nossa lista, uma moto precisava combinar múltiplas camadas de problema de forma consistente e impiedosa. A Trax Dana 600 seguiu essa façanha com uma eficiência que beiraria o impressionante se tão precial a quem comprou. A Trax era uma marca que operou no Brasil num modelo de negócio que ficou popular nos anos 2000 e início dos 2010. Importar plataformas completas ou semi-montadas da China, montar localmente com mão de obra brasileira e vender com um posicionamento de preço que ficava entre as marcas chinesas puras e as japonesas estabelecidas. A Dana 600 foi a aposta mais ambiciosa dessa estratégia. Uma moto de 600cc, numa categoria onde as japonesas dominavam de forma absoluta, vendida a um preço que parecia democratizar o acesso ao grande cilindrada. O motor de 600cc, à primeira vista, parecia uma proposta séria. 600 cilindradas é o território das Yamaha R6, Honda CBR 600, Kawasaki ZX6R e Suzuki GSR 600. Motos de performance real, com décadas de refinamento. A Duna 600 usava um propulsor de origem chinesa que nominalmente estava na mesma categoria de cilindrada, mas que não tinha nada em comum com esses motores além do número. A potência entregue era significativamente inferior ao que o deslocamento prometia, mas o problema maior não era a potência, era a durabilidade. O motor revelava fragilidades sérias no uso continuado, superaquecimento em tráfego urbano pesado, consumo de óleo acima do aceitável e falhas em componentes internos que em outros motores durariam o ciclo de vida completo da moto aconteciam com a Duna, numa frequência que deixava os proprietários em estado permanente de alerta. O chassi e as suspensões tentavam copiar visualmente as supersportivas japonesas, mas sem o mesmo nível de engenharia por baixo. A geometria de pilotagem ficava instável em velocidades mais altas, criando uma situação potencialmente perigosa para pilotos que compravam a moto esperando a performance que o visual prometia. Freios que se aqueciam rápido, pneus que não eram da especificação ideal para a moto e uma aerodinâmica que se tornava imprecisa acima de 120 km/h compunham um conjunto que desaconselhava o uso agressivo. Mas o design da moto convidava exatamente para isso. As peças para a Duna 600 eram, e ainda são, um problema sem solução elegante. A Trax não existe mais no Brasil com a mesma estrutura, e as peças específicas desse modelo nunca tiveram um mercado de reposição estabelecido. Encontrar componentes internos do motor é uma missão que frequentemente termina com o proprietário descobrindo que a moto tem menos valor do que o custo do reparo necessário. A Trax Dana 600 é um lembrete de que cilindrada no papel não é performance na estrada e que o preço baixo de entrada é sempre o menor custo que você vai ter com uma moto mal projetada. Na primeira posição, Kaczynski Comet GT 250R. Chegamos ao topo da nossa lista, ou melhor, ao fundo. E para ocupar essa posição de destaque negativo, a Kaczynski Comet GT 250R precisou reunir numa única moto todos os elementos que fazem de uma compra no mercado de usados uma experiência que arruína não só o bolso, mas a relação de alguém com as motos por anos. A Kaczynski Comet GT 250R foi posicionada como uma esportiva de entrada, uma resposta nacional às motos japonesas de pequena cilindrada que dominavam a imaginação dos jovens apaixonados por motos esportivas nos anos 2000. Firing completo, visual agressivo, posição de pilotagem inclinada para a frente, tudo comunicava performance, adrenalina e velocidade. Era exatamente o que jovens compradores de primeira moto esportiva queriam ver e exatamente o que fazia a moto perigosa de uma perspectiva de análise técnica. O motor monocilíndrico de 249cc era, já de fábrica, um motor que entregava menos do que prometia. Isso por si só não seria necessariamente fatal
fatal num produto voltado para iniciantes. A potência moderada pode ser até uma vantagem pedagógica. O problema estava na consistência do funcionamento. O motor da Comet GT 250R apresentava uma variação de comportamento que criava incerteza. Ora arrancava bem, ora exigia alguns metros para começar a responder com normalidade. Essa inconsistência era documentada por donos em diferentes regiões do país, o que descartava a hipótese de problemas localizados e apontava para questões no projeto ou no controle de qualidade da linha de montagem. O sistema de refrigeração, que para um motor esportivo que convida pilotagem em rotações altas deveria ser um ponto de robustez, era um dos elos mais fracos da cadeia. O aquecimento excessivo não era incomum, especialmente em dias quentes, e com o passar do tempo, as juntas do cabeçote, a peça responsável por selar a câmara de combustão, cediam, causando vazamentos de fluido de arrefecimento que contaminavam o óleo do motor. Quando óleo e fluido de arrefecimento se misturam, o resultado é uma destruição acelerada dos componentes internos do motor. O chassi era estruturalmente adequado para uso normal, mas o acabamento dos parafusos de fixação e dos pontos de junção dos plásticos era inconsistente. Vibrações normais do motor, especialmente nas rotações mais altas onde a moto era frequentemente usada por seus donos jovens, causavam um afrouxamento progressivo de componentes que deveriam permanecer fixos, plásticos que começavam a vibrar, retrovisores que perdiam o ângulo de ajuste, instrumentos que apresentavam falhas de iluminação. Eram detalhes que sozinhos seriam toleráveis, mas acumulados criavam a sensação de uma moto em dissolução permanente. A ergonomia esportiva, que funcionava para pilotos com estrutura física específica, tornava-se um problema para quem não se encaixava nesse perfil. O guidão baixo e os estribos altos criavam uma posição de pilotagem que cansava os pés e os joelhos em viagens com mais de 40 minutos. Para uma moto posicionada como esportiva urbana, isso era uma contradição pragmática. E então chegamos ao capítulo final e mais devastador: o suporte pós-venda. A Kaczynski operou no Brasil durante anos, mas nunca construiu uma rede de assistência e distribuição de peças que fosse comparável às marcas japonesas. Quando a empresa passou por dificuldades e sua presença no mercado diminuiu, os donos de Comet GT 250R se viram com uma moto que precisava de peças que simplesmente não estavam disponíveis. Não em concessionárias, não em distribuidores alternativos, não em lojas online, simplesmente não estavam. Hoje, uma Kaczynski Comet GT 250R usada pode ser encontrada por preços que parecem irrecusáveis. E é exatamente aí que mora o coração do problema. O preço baixo não é um desconto generoso de alguém que não sabe o valor do produto, é o preço justo de um produto que o mercado já entendeu que tem um custo real de propriedade muito mais alto do que o valor pedido. Quem oferece sabe o que está vendendo. A pergunta é se quem compra vai descobrir isso antes ou depois de fechar o negócio. Se você chegou até aqui, você já tem as informações que a maioria dos compradores de moto usada no Brasil simplesmente não tem antes de assinar o documento e dar o dinheiro. Use esse conhecimento, pesquise, inspecione, questione, exija histórico de manutenção. Uma moto usada pode ser uma das melhores compras da sua vida, ou um erro que vai te custar muito mais do que dinheiro. A diferença entre esses dois cenários raramente está na sorte, quase sempre está na informação.